Glória a Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pronto, meus irmãos, a palavra que eu vou estar lendo para os irmãos e meditando um pouco na palavra do Senhor se encontra no livro de Esther, no capítulo 6, onde diz a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Migtã e Teres, dois eunucos do rei da guarda da porta, e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Agora vamos aqui para o versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém, meus irmãos? Mesmo essa passagem fala de Mardoqueu. Mardoqueu era parente de Esther. Esther era judaica e ela foi levantada como rainha. Só que o rei, ele não sabia da origem de Esther. E Esther era judia. Então o rei não sabia que Mardoqueu ele era primo de Esther. Então Mardoqueu, enquanto Esther estava lá no seu reinado, Mardoqueu ficava na porta do palácio, sendo humilhado. Mas mesmo assim, meus irmãos, Mardoqueu, ele era um servo fiel. Um servo fiel a Deus, primeiramente, e um servo fiel também ao rei. É tanto, meus irmãos, que através de Mardoqueu foi concedido um livramento de morte ao rei. Ele soube que 2 homens estavam planejando a morte do rei, e ele denunciou esses 2 homens. Então, através da vida de Mardoqueu, foi dado livramento de morte ao rei. Vocês veem, mesmo ele ali sendo humilhado, mas ele era servo fiel a Deus e servo fiel ao rei. E o que a palavra de Deus ela quer falar comigo e com você nessa noite, meus irmãos? Que vale a pena nós sermos fiéis a Deus. Vale a pena a gente ser obediente à palavra de Deus, meus irmãos. Porque quando a gente está em obediência a Deus, quando a gente procura seguir a vontade de Deus, não pense, meus irmãos, que a gente está perdendo nosso tempo, que a gente está fazendo o papel de bobo. Não, meus irmãos, nós não estamos fazendo o papel de bobo, nós não estamos perdendo nosso tempo, porque Deus tem a hora certa de honrar a cada um de nós, porque Deus, Ele tem honra e Ele tem vitória para os seus servos fiéis, assim como foi na vida de Mardoqueu, que por algum tempo passou sendo ali humilhado, mesmo sendo servo fiel, foi humilhado na porta do palácio, mas na hora certa, Deus exaltou a Mardoqueu, meus irmãos. E na hora certa de Deus não é na nossa hora, porque a hora que Deus honrou a Mardoqueu foi justamente no dia em que esse Amã era um homem da confiança do rei, ele estava planejando a morte de Mardoqueu. E justamente nesse dia em que Amã estava planejando a morte de Mardoqueu, foi aí que Deus levantou o rei para honrar Amã. Ou seja, Deus ele age no dia e na hora certa. Às vezes a gente pensa que na nossa vida nada está acontecendo, que a gente está sendo fiel a Deus em vão, mas Deus ele age na hora certa. Foi no momento, meus irmãos, em que Mardoqueu estava correndo risco de vida, Deus chegou na vida de Mardoqueu, porque Deus ele não deixa o servo fiel seu ser envergonhado e nem ser destruído, meus irmãos. Quando, meus irmãos, a
Porque, meus irmãos, a palavra de Deus diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus estará comigo. Quando a gente é fiel a Deus, quando a gente procura obedecer à vontade de Deus, tenho certeza que Ele vai estar cuidando de você, Ele vai estar cuidando dos seus, meus irmãos. E no momento certo, Deus tem honra para os seus servos fiéis. Então, essa é a palavra de Deus que eu quero deixar para os irmãos meditados nessa noite. Vale a pena ser fiel a